Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e sejam todos bem-vindos ao Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. No episódio de hoje, convido a você a conferir a leitura dos capítulos 13 e 14 do livro Persuasão, da autora Jane Austen. A versão que eu vou ler para vocês é a edição de capa dura, que foi publicada em 2022 pela editora Martin Claret, com tradução e notas de Roberto Leal Ferreira. E para quem tiver interesse em adquirir essa mesma edição, no nosso canal do YouTube, o Amigana Books, eu deixei na descrição do vídeo o link de compra desse livro direto do site da Amazon. Então, comprando por esse link, além de você garantir uma edição física lindíssima dessa história, você ainda ajuda o canal com uma pequena comissão. E sem pagar mais nada por isso. É isso mesmo. Você compra o livro pelo preço normal da Amazon, sem mais nenhum valor acrescido, mas ajuda o nosso projeto ali com uma pequena comissão. Então, se for possível, utilize esse link para você comprar a sua edição maravilhosa do livro Persuasão. Bom, seguindo com os nossos recadinhos do coração, e para quem está chegando por aqui através desse episódio, sempre gosto de ressaltar que os episódios do nosso podcast são liberados primeiro no Spotify. Então, se você me escuta aqui pelo YouTube, fica de olho lá no nosso Instagram, o Amigana Bookcast, porque é por lá que eu aviso sempre em primeira mão quando sai um novo episódio. Também gosto de lembrar que as nossas leituras conjuntas são a leitura completa do livro, porém apenas dos livros que já estão sob domínio público, o que nos permite fazer esse tipo de trabalho. Para os livros que ainda estão com todos os seus direitos reservados, irei trazê-los também ao nosso podcast, mas apenas em formato de resenhas, para respeitar aí os trabalhos tanto dos autores quanto das editoras. Em todos os nossos episódios aqui pelo Spotify, eu sempre deixo uma caixinha de perguntas para saber a opinião de vocês, para saber o que vocês estão achando da história, o que vocês estão achando da qualidade da leitura, do som e tudo mais. Gente, esse retorno de vocês é fundamental para manter a qualidade do nosso podcast. Então, por favor, use e abuse dessa caixinha de perguntas, usem da forma que vocês quiserem, coloquem todas as suas dúvidas, as suas sugestões e as suas críticas também, desde que sejam críticas construtivas, tá? Então, se você me escuta pelo YouTube, coloque nos comentários também a sua opinião, que eu vou adorar bater esse papinho com vocês e quem sabe, no próximo episódio, o seu nome pode aparecer por aqui nos nossos agradecimentos finais. Agora que todos os nossos recadinhos foram dados, vamos para a nossa leitura em áudio. Mas antes, vocês já sabem, prepara aquele cafezinho top, separa os seus fonezinhos, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para a leitura de mais 2 capítulos do livro Persuasão. Capítulo 13. O resto da estada de Anne em Uppercross, de apenas 2 dias, foi passado todo na casa grande. E ela teve a satisfação de saber que estava sendo muito útil, tanto pela companhia, como por ajudar em todos os preparativos para o futuro, o que, no deprimido estado de espírito do senhor e da senhora Musgrove, era para eles uma tarefa muito dura. Na manhã seguinte, receberam bem cedo notícias de Lyme. Louisa estava no mesmo estado. Não surgira nenhum sintoma pior. Charles veio algumas horas depois para fazer um relato mais atualizado e minucioso. Estava razoavelmente otimista. Não era de se esperar uma cura rápida, mas tudo estava indo bem, na medida do possível para um caso daqueles. Ao falar dos Ravelli, pareceu incapaz de expressar sua própria ideia de bondade, sobretudo
no que se referia às atividades da senhora Havil como enfermeira. Ela realmente não deixava nada para Mary fazer. Ele e Mary foram persuadidos a irem cedo para o albergue na noite anterior. Mary tivera outro ataque histérico nessa manhã. Quando ele partiu, ela tinha ido dar um passeio com o capitão Benwick, o que, esperava ele, lhe faria bem. Ele quase desejava que ela tivesse sido convencida a vir para casa no dia anterior, mas a verdade era que a senhora Havil não deixava nada para ninguém fazer. Charles devia voltar a Lyme aquela mesma tarde, e seu pai chegou a pensar em ir com ele, mas as mulheres não consentiram. Isso só agravaria os problemas dos outros e aumentaria sua própria angústia. E um plano muito melhor foi concebido e posto em ação. Uma chaise foi enviada a Crankerne e Charles levou consigo uma pessoa muito mais útil, a velha babá da família, aquela que criara todas as crianças e tinha visto a última delas, Harry, durante tanto tempo mimada, ser mandada para a escola depois dos irmãos, que agora vivia na sua sala das crianças deserta, a remendar meias e a tratar de todas as pústulas e machucados de que podiam aproximar-se e que, portanto, estava felicíssima por lhe permitirem ir ajudar a cuidar da sua querida senhorita Louisa. Vagos planos de levar Sarah até lá haviam ocorrido antes à senhora Musgrove e à Henrietta, mas, sem Anne, dificilmente teriam tomado tão cedo a decisão de pô-los em prática. No dia seguinte, ficaram em dívida com Charles Rater por todas as minuciosas informações sobre Louisa que era tão essencial obter a cada 24 horas. Ele tomou para si a responsabilidade de ir a Lyme, e seus relatos foram ainda mais encorajadores. Acreditava-se que os intervalos de lucidez e consciência estavam mais nítidos. Todos os relatos concordavam em que o capitão Wentworth parecia ter se estabelecido em Lyme. Anne deveria despedir-se deles no dia seguinte, um acontecimento que todos temiam. Que fariam sem ela? Eram de muito pouco consolo uns para os outros, e tanto se disse nesse sentido que Anne achou que nada melhor podia fazer do que torná-los cientes do que sabia ser a inclinação geral e persuadir todos eles a irem juntos a Lyme. Encontrou pouca dificuldade nisso. Logo, ficou decidido que iriam. Ir no dia seguinte, estabelecer-se no albergue ou em apartamentos alugados, como fosse melhor, e ali permanecer até que a querida Louisa pudesse ser levada para casa. Deviam ajudar aquela boa gente com quem ela estava. Poderiam, pelo menos, aliviar a senhora Havil do cuidado de seus próprios filhos. Em suma, ficaram tão felizes com a decisão que Anne estava orgulhosa com o que fizera e sentiu que não poderia passar a sua última manhã em Uppercross melhor do que ajudando-os com os preparativos e fazendo-os partir bem cedo, embora isso tivesse como consequência ser abandonada à solidão daquela imensa casa. Era ela a última, salvo as crianças do chalé, a última mesmo, a única remanescente de tudo que enchera e animara ambas as casas, de tudo que dera a Uppercross seu caráter tão alegre. Alguns poucos dias tinham feito uma enorme diferença. Se Louisa se recuperasse, tudo voltaria a estar bem. Voltaria a reinar a felicidade, até mais do que antes. Não havia dúvida para ela do que se passaria depois da recuperação. Mas há alguns meses e a sala, agora tão deserta, ocupada apenas pela sua silenciosa e pensativa pessoa, estaria de novo repleta de toda aquela alegria e felicidade, de tudo que é animado e brilhante, no amor feliz,
de tudo que menos se parecia com Anne Elliot. Uma hora de completo lazer para reflexões como essa, num escuro dia de novembro, com uma chuva forte e de pingos finos que quase apagava os pouquíssimos detalhes que se podiam distinguir das janelas, era o bastante para fazer o ruído da carruagem de Lady Russell mais do que bem-vindo. E, no entanto, embora desejosa de partir, não conseguia deixar a casa grande ou lançar um olhar de despedida ao chalé, com sua varanda negra, gotejante e desconfortável, ou mesmo discernir entre os vidros empanados os últimos humildes casarios da aldeia, sem ficar com o coração pesado. Haviam-se passado cenas em Uppercross que a tornavam preciosa. Ela guardava a lembrança de muitas sensações de sofrimento, antes profundas, mas agora mais brandas, e de alguns exemplos de ternos sentimentos, alguns suspiros de bem-querer e de reconciliação, que não mais voltariam e que jamais deixariam de ser benquistos. Ela deixava tudo aquilo para trás, tudo menos a memória de que tais coisas haviam acontecido. Anne jamais entrara em Kellynch desde que deixara a casa de Lady Russell em setembro. Não fora necessário, e nas poucas ocasiões em que lhe fora possível ir a Kellynch Hall, conseguira furtar-se. Voltava agora, pela primeira vez, para retomar o seu lugar nos modernos e elegantes apartamentos de Kellynch Ludgate e para alegrar a visita de sua proprietária. Havia alguma ansiedade misturada à alegria de Lady Russell em vê-la. Ela sabia quem vinha frequentando o Uppercross, mas, felizmente, ou Anne tinha um aspecto melhor, mais cheinha e bonita, ou Lady Russell imaginou que assim era. E Anne, ao receber os seus cumprimentos, divertiu-se relacionando-os com a silenciosa admiração do seu primo e na esperança de ser abençoada com uma segunda primavera de juventude e beleza. Quando começaram a conversar, ela logo notou certa mudança de espírito. Os assuntos que mais lhe tocavam o coração ao deixar Kellynch e que vira os outros desdenharem e fora obrigada a ocultar quando estavam com os Musgroves, haviam se tornado de interesse secundário. Perdera de vista até o pai e a irmã e Beth. A preocupação com eles desaparecera ante as angústias com Uppercross. E quando Lady Russell trouxe de volta as velhas esperanças e receios e expressou a sua satisfação com a casa de Camden Place, que fora alugada, e seu pesar pelo fato de a senhora Clay ainda estar com eles, Anne ter-se-ia envergonhado se ela soubesse como a preocupavam muito mais Lyme e Louisa Musgrove e todos os seus conhecidos de lá, como eram mais interessantes para ela a casa e a amizade dos Haville e do capitão Benwick do que a casa do pai em Camden Place ou a intimidade de sua irmã com a senhora Clay. Teve realmente de se esforçar para mostrar a Lady Russell pelo menos a aparência de uma igual solicitude por assuntos que, por natureza, lhe eram mais próximos. Houve também certo constrangimento inicial em suas palavras sobre o assunto. Tiveram de falar sobre o acidente de Lyme. Ainda não haviam 5 minutos que Lady Russell chegara na véspera e já um relatório completo sobre o caso lhe foi oferecido. Mas mesmo assim, ainda era preciso falar dele. Ela teve de fazer perguntas, lamentar a imprudência e o resultado dela, e o nome do capitão Wentworth teve de ser mencionado por ambas. Anne sabia que não se estava saindo tão bem quanto Lady Russell. Não conseguiu pronunciar o nome dele e olhar direto para os olhos de Lady Russell, até adotar o expediente de lhe contar brevemente o que lhe achava da relação entre ele e Louisa. Dito isto, o nome dele já não causou embaraços.
Limitou-se Lady Russell a ouvir calmamente e desejar-lhe felicidade, mas dentro dela o coração exultou em colérico prazer e em prazeroso desprezo, pois o homem que aos 23 anos parecera compreender algo do valor de uma Anne Elliot, haveria de, 8 anos depois, encantar-se com uma Louisa Musgrove. Os primeiros 3 ou 4 dias passaram-se bastante tranquilos, sem nenhuma situação que os assinalasse, salvo o recebimento de um ou outro bilhete de Lyme que alcançaram Anne. Ela não sabia bem como, e trouxeram notícias um tanto melhores acerca de Louisa. Ao fim daquele período, a polidez de Lady Russell não pôde suportar mais e o tom mais tímido do passado se tornou mais decidido. Tenho de ir ter com a senhora Croft. Preciso realmente ir ter com ela logo. Anne, você tem coragem de ir comigo e fazer uma visita àquela casa? Será uma dura prova para nós duas. Anne não se furtou. Ao contrário, foi sincera ao observar. Acho que das duas, a que mais vai sofrer será a senhora. Seus sentimentos são menos abertos à mudança do que os meus. Permanecendo na vizinhança, habituei-me a isso. Poderia falar mais sobre o assunto, pois tinha, na verdade, uma tão boa opinião dos Croft e considerava o pai tão felizardo por tê-los como inquilinos, julgava que a paróquia podia contar com um tão bom exemplo e os pobres com tanta atenção e ajuda que, embora aborrecida e envergonhada com a necessidade de se mudar, não podia em sã consciência deixar de pensar que haviam partido os que não mereciam ficar e que Kellyton estava agora em melhores mãos do que as de seus proprietários. Tais convicções deviam, sem dúvida, provocar certa dor, e uma dor profunda. Estas, porém, impediam aquela dor que Lady Russell sofreria se entrasse na casa de novo e tornasse a percorrer aqueles tão conhecidos aposentos. Em tais momentos, Anne não conseguia dizer consigo mesma: estes aposentos deviam pertencer somente a nós. Ah, como decaíram! Como são indignos de seus ocupantes! Uma família tão antiga ser posta para fora, estranhos ocuparem seu lugar. Não salvo quando pensava na mãe e se lembrava do lugar onde ela costumava sentar-se e presidir a reunião, não arrancava do peito tais suspiros. A senhora Croft sempre a tratava com uma delicadeza que lhe sugeria o prazer de ser a sua favorita, e na presente ocasião, recebendo-a em sua casa, dedicou-lhe uma atenção especial. O triste acidente de Lyme logo se tornou o assunto dominante, e ao compararem as últimas notícias que haviam recebido sobre a inválida, ficou claro que as duas datavam as suas informações da mesma hora da manhã do dia anterior, que o capitão Wentworth estivera em Carrington na véspera, pela primeira vez desde o acidente, e trouxera a Anne o último bilhete, aquele cujo percurso até ela não conseguira rastrear. Permanecera por algumas horas e, em seguida, voltara novamente a Lyme, sem nenhuma intenção de tornar a sair de lá no momento. Descobriu que ele fizera perguntas sobre ela, em particular. Exprimira a esperança de que a senhora Elliot não estivesse sentindo-se mal pelos esforços despendidos e se referir a tais esforços como grandes. Isso era belo, e deu a ela um prazer maior do que quase tudo o mais poderia dar-lhe. Quanto à triste catástrofe em si, só podia ser discutida de um único modo por um par de mulheres equilibradas e sensatas, cujos julgamentos deviam fundamentar-se em acontecimentos reconhecidos, e ficou plenamente decidido que fora a consequência de muita irreflexão e de muita imprudência, que seus efeitos eram mais do que alarmantes e que era apavorante pensar por quanto tempo a recuperação da senhorita Musgrove
ainda poderia permanecer duvidosa e, como era provável, que mais tarde ela continuasse a sentir as sequelas da pancada. O almirante resumiu tudo com esta exclamação: "Ah, um caso muito triste realmente. Deve ser um jeito novo de os rapazes cortejarem suas bem-amadas, quebrando-lhes a cabeça. Não é, senhorita Ellie? Quebrar a cabeça e depois engessá-la, na verdade." As maneiras do almirante Croft não tinham exatamente o tom mais adequado para agradar a Lady Russell, mas deliciavam a Amy. Sua bondade de coração e a simplicidade de caráter eram irresistíveis. "Ora, deve ter sido muito doloroso para você", disse ele, despertando de repente de um breve desvaneio. "Vir e nos encontrar aqui? Não havia pensado nisso antes, garanto, mas deve ser muito ruim. Mas agora, não faça cerimônia. Levante-se e vá a todos os quartos da casa que quiser." "Uma outra ocasião, sir. Muito obrigada, mas agora não." "Quando quiser. Pode entrar quando quiser pelo bosquinho. E lá vai descobrir que penduramos nossos guarda-chuvas perto da porta. Um bom lugar, não é? Mas, controlando-se, não vai achar que seja um bom lugar, pois os de vocês ficavam sempre no quarto do mordomo. Ah, é sempre assim, eu acho. Os costumes de um homem podem ser tão bons quanto os de outro, mas sempre preferimos os nossos. E então você poderá julgar por si mesmo, se achar melhor passear pela casa ou não." Anne, julgando que poderia recusar o convite, assim o fez muito agradecida. "Fizemos muito poucas modificações", prosseguiu o almirante, depois de refletir por um momento. "Muito poucas. Falamos-lhe sobre a porta da lavanderia, em Uppercross. Essa foi uma grande melhoria. O espantoso é que alguma família neste mundo tenha podido tolerar por tanto tempo o inconveniente de ela se abrir como se abria. Você vai dizer ao Sr. Walter o que fizemos e que o Sr. Shepherd acha que esse foi o maior melhoramento que a casa já teve. Na verdade, eu devo fazer justiça a nós mesmos, dizendo que as poucas alterações que fizemos foram todas para o bem melhor. A minha esposa deve levar o crédito por elas. Porém, eu fiz muito pouca coisa, além de mandar tirar alguns dos grandes espelhos do meu quarto de vestir, que era do seu pai. Um excelente homem e um perfeito cavalheiro, sem dúvida. Mas eu diria, senhorita Elliot, lançando-lhe um olhar sério e pensativo, eu diria que ele deve ser um tanto vaidoso para a sua idade. Tal quantidade de espelhos, meu Deus! Não havia como fugir de si mesmo. Então pedi a Sophie que me ajudasse e logo tiramos dali. E agora estou bem à vontade, com o meu espelhinho de barbear num canto e um outro enorme, de que nunca chego perto." Anne, divertida mesmo a contragosto, teve alguma dificuldade para encontrar uma resposta, e o almirante, temendo não ter sido muito educado, voltou ao assunto dizendo: "A próxima vez que você escrever para o seu bom pai, senhorita Elliot, por favor, apresente-lhe os meus cumprimentos e os da senhora Croft, e diga que estamos morando aqui de modo muito satisfatório e que não temos nada a reclamar da casa. A chaminé da sala de jejum solta um pouco de fumaça, é verdade, mas só quando sopra com força o vento do norte, o que talvez só aconteça 3 vezes por inverno. E tudo somado agora, que já conhecemos a maioria das casas dos arredores e podemos julgar, não há nenhuma que prefiramos a esta. Diga-lhe isso, por favor, com os meus cumprimentos. Ele vai gostar de ouvir." Lady Russell e a senhora Croft haviam gostado muito uma da outra, mas o relacionamento que essa visita começava
não estava destinado a aprofundar-se por enquanto, pois, quando foi retribuída, os Crofts anunciaram que ficariam fora por algumas semanas, em visita aos parentes do norte do condado, e provavelmente não estariam em casa antes de Lady Russell partir de novo para Bath. Desaparecia, assim, qualquer perigo de Anne encontrar o capitão Wentworth em Kellynch Hall ou de vê-lo na companhia de sua amiga. Tudo estava bastante seguro e ela sorriu dos muitos sentimentos ansiosos que o problema lhe provocara. Capítulo 14. Ainda que Charles e Mary tenham permanecido em Lyme por muito mais tempo, depois da chegada do senhor e da senhora Musgrove, do que Anne julgava terem podido ser de alguma utilidade, foram os primeiros da família a voltar para casa. E assim que puderam, depois da volta a Uppercross, foram visitar Kellynch Ludwig. Quando deixaram Louisa, ela começava a poder sentar-se, mas sua cabeça, embora lúcida, estava fraca demais e seus nervos suscetíveis e extremamente sensíveis. E embora se pudesse dizer que, de um modo geral, ela estava indo muito bem, ainda era impossível dizer quando poderia suportar o transporte até a sua casa. E seus pais, que deviam voltar a tempo para receber as crianças menores para os feriados de Natal, tinham poucas esperanças de poder levá-la consigo. Todos se haviam instalado em apartamentos alugados. A senhora Musgrove saía o máximo que podia com os filhos da senhora Haville. Todos os suprimentos possíveis haviam sido mandados de Uppercross para aliviar os inconvenientes causados aos Haville, ao passo que os Haville os haviam convidado para jantar todos os dias. Em breve, parecia uma luta para saber qual dos lados se mostraria mais desinteressado e hospitaleiro. Mary tivera os seus ataques, mas de um modo geral, como era óbvio, pelo fato de ter permanecido por tanto tempo, ela se divertira mais do que sofrera. Charles Rater estivera em Lyme tempo demais para seu gosto, e quando jantaram com os Haville, só uma criada o servira, e no começo, a senhora Haville dera sempre precedência à senhora Musgrove. Mas, em seguida, recebeu dela um pedido de desculpas tão gentil quando descobriu de quem ela era filha, e tinham ocorrido tantas coisas todos os dias, tantas caminhadas entre os seus apartamentos e os dos Haville, e pegara livros da biblioteca e os trocara tantas vezes, que a balança de certo pendera em favor de Lyme. Também a levaram a Charmouth, e lá ela se banhara, e fora à igreja, e havia muito mais gente para se olhar na igreja em Lyme do que em Uppercross. Tudo isso, mais a sensação de ser tão útil, compuseram, enfim, 2 semanas agradabilíssimas. Anne perguntou pelo capitão Benwick, e o rosto de Mary logo se fechou. Charles riu. Ah, o capitão Benwick vai muito bem, eu acho, mas é um rapaz muito esquisito. Não sei o que ele quer. Pedimos a ele que viesse para casa conosco por 1 ou 2 dias. Charles lhe prometeu levá-lo para caçar, e ele pareceu muito contente, e por meu lado, achei que estava tudo acertado. E eis que, na terça-feira à noite, ele deu uma desculpa muito estranha. Ele nunca havia caçado e tinha sido mal interpretado, e tinha prometido isto e aquilo. E o fim da história é que, segundo apurei, ele não queria vir. Imagino que temia aborrecer-se. Mas, palavra de honra, eu diria que éramos animados o bastante no chalé para um homem de coração partido como o capitão Benwick. Charles riu mais uma vez e disse: Ora, Mary, você sabe muito bem o que aconteceu. Foi tudo culpa sua. Voltando-se para Anne, ele imaginou que se viesse conosco, poderia ter você por perto. Imaginava que todos morassem em Uppercross, e quando descobriu que Lady Russell vivia a 3 milhas dali, desanimou-se e perdeu a coragem de vir. Estes são os fatos, palavra de honra, e Mary sabe disso. Mas Mary não estava disposta a conceder aquilo muito facilmente, e por não considerar o capitão Benwick autorizado por nascimento e condição financeira a se apaixonar por uma Elliot, ou
por não querer acreditar que Anne fosse uma atração maior para Uppercross do que ela mesma, é algo que cada qual podia adivinhar. A simpatia de Anne, porém, não diminuiu com o que ouviu. Reconheceu altivamente estar lisonjeada e continuou a informar-se. "Ah, ele fala de você", exclamou Charles, com tal admiração. Mary interrompeu. "Eu garanto, Charles, que nunca o ouvi mencionar Anne 2 vezes durante todo o tempo em que estive lá. Eu lhe garanto, Anne, ele nunca fala de você." "Não", admitiu Charles. "Não sei se ele fala de você, de um modo geral, mas é óbvio que ele a admira demais. A cabeça dele está cheia de livros que está lendo por sua indicação e quer falar com você sobre eles. Descobriu algo num deles que ele acha... não vou fingir que me lembro, mas é algo muito belo. Ouviu contar tudo a esse respeito a Henrietta. E então, a senhora Elliot foi citada com os mais altos elogios. Agora, Mary, eu garanto que é verdade. Eu mesmo ouvi e você estava na outra sala. Elegância, doçura, beleza... não tinham fim os encantos da senhorita Elliot." "E tenho certeza", exclamou Mary animada, "de que isso é verdade. Não conta muitos pontos a favor dele. A senhorita Raven morreu em junho passado. Não vale a pena conquistar um coração desses. Não é, Lady Russell? Tenho certeza de que a senhora há de concordar comigo." "Preciso ver o Capitão Benwick antes de me decidir", disse Lady Russell sorrindo. "E isso provavelmente vai acontecer logo, logo. Eu lhe garanto, minha senhora", disse Charles. "Embora ele não tenha tido a coragem de vir conosco e depois partir de novo para lhe fazer uma visita formal aqui, ele mais dia, menos dia, vai aparecer sozinho em Kent. Pode ter certeza. Eu disse a ele qual era a distância e o caminho, e lhe falei que valia muito a pena ver a igreja. Pois, como ele aprecia esse tipo de coisa, achei que essa seria uma boa desculpa, e ele me ouviu com toda a atenção e carinho. E pelo jeito dele, tenho certeza de que virá visitá-la muito em breve. Assim, Lady Russell, já está avisada. Qualquer conhecido de Anne sempre será bem recebido aqui", foi a delicada resposta de Lady Russell. "Quanto a ser um conhecido de Anne", disse Mary, "acho que ele é mais conhecido meu, pois o vi todos os dias nas últimas 2 semanas. "Com um conhecido de vocês duas, então, será uma grande satisfação conhecer o Capitão Benwick. Não vai encontrar nada de muito agradável nele. Eu lhe garanto, minha senhora, é um dos homens mais insulsos que já vi. Ele caminhou comigo algumas vezes, de uma ponta da praia à outra, sem dizer uma palavra. Não é um rapaz bem educado, de jeito nenhum. Tenho certeza de que não vai gostar dele." "Quanto a isso, Mary, somos muito diferentes", disse Anne. "Acho que a Lady Russell vai gostar dele, sim. Acho que ela vai apreciar a sua inteligência e não vai encontrar defeitos no jeito dele." "Eu também, Anne", disse Charles. "Tenho certeza de que Lady Russell gostaria dele. Ele é bem o tipo de Lady Russell. Dê-lhe um livro e ele passará o dia inteiro lendo." "Isso ele fará", exclamou Mary irônica. "Vai sentar-se para ler atentamente o seu livro, sem notar quando alguém fala com ele ou quando alguém derruba uma tesoura ou qualquer coisa acontecer. Você acha que Lady Russell gostaria disso?" Lady Russell não conseguiu conter o riso. "Palavra de honra", disse ela. "Não imaginava que o meu parecer sobre alguém pudesse dar margem a tal diferença de opiniões, sendo eu uma pessoa equilibrada e objetiva. Estou mesmo curiosa de ver a pessoa que pode suscitar reações tão diametralmente opostas. Tomara que ele se decida a nos fazer uma visita. E quando vier, Mary, pode ter certeza de que terá a minha opinião. Mas estou decidida a não julgá-lo antecipadamente." "Você não vai gostar dele, eu lhe garanto." Lady Russell começou a falar de outra coisa. Mary falou com animação de seu tão extraordinário encontro, ou antes, desencontro, com o Sr. Elliot. "Esse é um homem", disse Lady Russell, "que não tenho vontade de ver. Sua recusa em estabelecer um relacionamento cordial com o chefe de sua própria família deixou em mim uma forte impressão negativa." Essa decisão arrefeceu o entusiasmo de Mary e interrompeu
a sua referência às feições de Elliot. Com relação ao capitão Wentworth, embora Anne não arriscasse fazer nenhuma pergunta, houve suficiente comunicação espontânea. Vinha recuperando-se bem do abatimento nos últimos dias. Como era de se esperar, quando Louisa melhorou, ele melhorou. E era agora uma criatura bem diferente do que fora na primeira semana. Não havia visto Louisa e estava tão extremamente temeroso de qualquer má consequência de um encontro para ela, que não insistiu nisso de modo algum. E, ao contrário, parecia ter planos de se afastar por uma semana ou 10 dias, até que a cabeça dela estivesse mais forte. Falara em ir a Plymouth por uma semana e queria persuadir o capitão Benwick a ir com ele. Mas, como Charles sustentou até o fim, o capitão Benwick parecia muito mais disposto a uma cavalgada até Kellynch. Não há dúvida de que Lady Russell e Anne pensavam ambas no capitão Benwick. A partir daí, Lady Russell não podia ouvir a campainha sem pensar que podia ser ele. Nem podia Anne voltar de algum passeio solitário pelas terras do pai ou de alguma visita pela caridade no vilarejo sem cogitar se o veria ou teria notícias dele. O capitão Benwick não veio, porém, ou estava menos disposto a isso do que Charles imaginava, ou era tímido demais. E depois de lhe dar um prazo de uma semana, Lady Russell determinou que ele era indigno do interesse que começara a despertar. Os Musgrove voltaram para receber da escola seus alegres meninos e meninas, trazendo consigo os filhinhos da senhora Haville para aumentar o barulho em Uppercross e diminuí-lo em Lyme. Henrietta permaneceu com Louisa, mas todo o resto da família voltou ao lugar de costume. Lady Russell e Anne foram uma vez visitá-los, e Anne não pôde deixar de sentir que Uppercross já estava bastante animado outra vez. Embora nem Henrietta, nem Louisa, nem Charles Rater, nem o capitão Wentworth estivessem presentes, a sala exibia o maior contraste possível com o estado em que a vira pela última vez. Ao redor da senhora Musgrove estavam os pequenos Haville, que ela defendia assiduamente da tirania das 2 crianças do chalé, enviadas expressamente para diverti-los. De um lado, estava uma mesa ocupada por umas meninas tagarelas que recortavam seda e papel dourado, e do outro, mesinhas e bandejas curvadas ao peso de empadas e empanados, em que meninos agitadíssimos faziam uma bagunça dos diabos. Tudo isso era completado por uma crepitante fogueira de Natal na lareira que parecia decidida a fazer-se ouvir, apesar de todo o barulho dos outros. Charles e Mary também chegaram, é claro, durante a visita, e o Sr. Musgrove fez questão de saudar Lady Russell e se sentou ao lado dela por 10 minutos, falando em voz bem alta, mas, em razão da algazarra das crianças em seu colo, quase sempre em vão. Era um belo quadro de família. Anne, julgando por seu próprio temperamento, teria considerado um tal furacão doméstico um mal tônico para os nervos que a enfermidade de Louisa havia tanto abalado. A senhora Musgrove, porém, que se manteve perto de Anne expressamente para lhe agradecer muito cordialmente, repetidas vezes, por todas as atenções que tivera com eles, lançando um olhar feliz ao redor da sala, concluiu uma breve recapitulação de tudo que sofrera, com a observação de que, afinal, depois de tudo por que passara, nada poderia fazer-lhe tão bem quanto um pouco de calma e alegria em casa. Louisa agora se recuperava rapidamente. Sua mãe chegava a pensar que ela poderia juntar-se a eles em casa antes de seus irmãos e irmãs voltassem para a escola. Os Haville haviam prometido vir com ela e permanecer em Uppercross assim que ela voltasse. O capitão Wentworth fora visitar o irmão em Shropshire. «Espero lembrar-me no futuro», disse Lady Russell, assim que se assentaram na carruagem, «de não visitar Uppercross durante os feriados de Natal. Cada um tem seu gosto em matéria de barulho, ou de outras coisas. E os sons são completamente inócuos ou insuportáveis, mais pelo tipo do que pela quantidade. Quando Lady Russell, não muito mais tarde, chegou a Bath, numa tarde chuvosa e indo de carruagem pela longa fila de ruas, desde Old Bridge até Camden Place,
Em meio ao fragor das outras carruagens, ao pesado estrondo das carretas e das carroças, ao vozerio dos jornaleiros, dos doceiros e dos leiteiros e ao incessante matraquear dos solados de madeira, ela não se queixou. Não, esses eram ruídos ligados aos prazeres do inverno. Seu ânimo elevou-se sob a influência deles, e como a senhora Musgrove, ela sentia, embora não dissesse, que depois de passar muito tempo no interior, nada podia ser tão bom para ela quanto um pouco de calma e alegria. Não compartilhava Anne tais sentimentos. Teimava numa muito resoluta, embora silenciosíssima repulsa por Beth. Teve a primeira pálida visão dos grandes edifícios a fumegar na chuva, sem nenhum desejo de poder vê-los melhor. Sentiu que seu avanço pelas ruas, embora desagradável, era ainda assim veloz demais, pois quem ficaria feliz em vê-la quando chegasse? E teve saudades da algazarra de Uppercross e da solidão de Kellynch. A última carta de Elizabeth comunicara uma notícia de certo interesse. O Sr. Elliot estava em Bath. Fizeram uma visita a Camden Place, depois uma segunda e uma terceira. Havia sido extremamente atencioso. Se Elizabeth e seu pai não estavam enganados, ele se havia empenhado ao máximo para estabelecer o relacionamento e proclamar o valor do parentesco, como antes se esforçara em mostrar desdém por ele. Isso seria maravilhoso se fosse verdade. E Lady Russell estava num estado de agradabilíssima curiosidade e perplexidade acerca do Sr. Elliot, já reconsiderando o sentimento que exprimira tão recentemente a Mary de ser ele um homem que não desejava ver. Desejava muito vê-lo. Se ele realmente procurara reconciliar-se com um ramo responsável, devia ser perdoado por ter se destacado da árvore paterna. Anne não estava tão animada com a situação, mas sentiu que preferia tornar a ver o Sr. Elliot a não o ver, o que era mais do que podia dizer de muitas outras pessoas em Bath. Ela desembarcou em Camden Place, e Lady Russell, então, seguiu o caminho para os seus próprios apartamentos na Rivers Street. E aí, pessoas, finalizamos então a leitura de mais 2 capítulos do livro Persuasão. E com a leitura desses 2 capítulos, chegamos à marca de 51% do livro lido, ou seja, já estamos na metade da nossa história. Então, bora para o nosso resumo dos capítulos. Tivemos vários acontecimentos nesses últimos capítulos. Lembrando que estou trazendo aqui também um resumão do que lemos lá no nosso episódio de número 5. Mas, apesar dos vários capítulos, acredito que um dos acontecimentos mais marcantes foi o acidente de Louisa, né, minha gente? Só eu ou mais alguém achou essa menina bem sem noção? Será que valeu a pena a forma como Louisa quis chamar a atenção do capitão? Será que depois desse incidente o capitão vai se sentir obrigado a firmar compromisso com Louisa? Me conte aqui nos comentários o que vocês acharam dessa parte da história. Também tivemos o capitão Benwick se aproximando mais de Anne através dos seus conhecimentos sobre livros e poesia. Tivemos a bondade dos Raville trazendo toda a sua hospitalidade e dando todo o apoio necessário para a recuperação de Louisa. O capitão Wentworth meio que desesperado e sem acreditar em tudo o que estava acontecendo. E Mary sendo a mesma chata, mimada e sem noção de sempre, ou seja, nada de novo sobre o sol em se tratando de Mary Elliot. Mas não podemos esquecer que também tivemos uma outra situação bem interessante, com a chegada de um tal cavalheiro misterioso que Mary jura ser o primo dela e de Anne. Durante os 2 encontros que eles tiveram com esse tal cavalheiro, Anne meio que acabou despertando uma certa atenção desse homem misterioso e que também acabou chamando a atenção de Anne. Mas quem realmente não gostou nem um pouco dessa situação foi o capitão Wentworth, que percebeu ali esse pequeno interesse entre os dois. E não sei vocês, mas eu também notei um certo ciúminho da parte do capitão Wentworth. Vocês também acharam que é ciúme ou é só despeito mesmo por parte dele? Já que o capitão estava meio que se achando um pouco por conta da disputa das Musgroves pela atenção dele. Bom,
Eu bem que gostei desse tal primo e espero que ele realmente esteja interessado por Anne, porque quem sabe assim o capitão acorda para a vida e esquece o que aconteceu no passado. Até porque ele soube por Louisa que Anne recusou o pedido de casamento do irmão dela e ainda permanece sozinha depois de 8 anos. Então, eu acho bom ele perceber que Anne não está para escanteio não, viu? Mas teremos que aguardar pelos próximos capítulos para saber se esse tal cavalheiro realmente faz parte da família dos Elliots e também como vai ser a relação desses 3. Gente, esses foram os pontos mais importantes que achei desses capítulos e confesso que eu gostei desse momento de ação dentro da história. Eu achei que toda essa correria deu uma chacoalhada na história porque eu já estava achando a leitura meio que parada e sem graça. Mas ainda estamos na metade do livro e temos muitas páginas pela frente. Então, por hoje é isso. Agradeço muito a todos vocês que estão sempre por aqui acompanhando nosso podcast e aproveito também para dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal que chegaram nessas últimas semanas. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Não se esqueçam de deixar a sua opinião sobre a história nos comentários e pelo Spotify na nossa caixinha de perguntas. Também votem na nossa enquete para decidir qual será a nossa próxima leitura por aqui e não deixem de curtir as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Espero por você no próximo episódio da nossa leitura conjunta de Persuasão. Um grande beijo e até lá!